né? Boa noite, pessoal. Esse é mais um programa PT Todas as Lutas São Paulo. Hoje, excepcionalmente, nessa terça-feira, porque a gente vai falar de um assunto que também é especial. A gente vai falar de Cuba. Nossos irmãos latino-americanos estão desenvolvendo uma vacina com tecnologia própria e a gente vai conhecer um pouco dessa vacina. A gente está vivendo uma pandemia, uma grave crise sanitária, talvez a maior crise sanitária de todos os tempos no Brasil, e o governo federal não está dando as respostas que a gente precisa para sair dessa com uma mínima quantidade de baixas. Está morrendo muita gente no Brasil e a gente não pode esperar por soluções do governo federal. Então, nós temos que tomar nosso destino nas mãos. E por isso a gente tem que debater saídas para essa crise. E uma das saídas, talvez, seja trazer a vacina Soberana 2 para o Brasil. A gente vai conversar sobre isso. Mas primeiro eu queria que os convidados se apresentassem. Por favor, Carmen, se apresente para o pessoal, por favor. Claro. Boa noite. Eu sou Carmen Diniz e eu sou do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, aqui no Rio de Janeiro, lógico, e nós estamos envolvidos atualmente, a gente sempre tem uma campanha, né, contra o bloqueio, enfim, todo dia 17 a gente faz tuitaço contra o bloqueio a Cuba, mas agora especificamente nós estamos numa campanha muito importante, que é a campanha Mais Vacinas, tracinho Soberana. Se der, depois a gente vai colocar aqui embaixo da tela o site que nós construímos e tal, da vacina, para as pessoas se incorporarem. Pouca gente sabe que Cuba tem não só uma, mas 5 vacinas em desenvolvimento, né? Ainda estão fazendo os testes, e a nossa ideia é trazer uma delas, a que está mais adiantada, que é a Soberana 2, a gente vai falar sobre isso, aqui para o Brasil, porque a gente não pode ficar de braços cruzados vendo o governo não fazer nada. Então, basicamente é isso. Vamos falar um pouquinho disso. Obrigada. Obrigado, Carmen. Leandro, por favor. Bom, meu nome é Leandro Bertoldi, sou médico graduado em Cuba, na Escola Latino-Americana de Medicina. Sou professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em atenção básica, e estou participando também dessa campanha Mais Vacina Soberana, já que, como o Rafael falou, né, a gente está vivendo uma grande crise sanitária, e nesse momento a nossa única saída é ter mais vacinas, né? Por isso que a gente vai conversar sobre esse tão importante tema essa noite. Um grande abraço e obrigado pelo convite. Um abraço à amiga Carmen, de longa data, e ao mais novo amigo aí, Rafael Molina. Espero que nossa colaboração continue por muito tempo. Grande abraço a todos e todas que estão assistindo. Obrigado, Carmen. Obrigado, Leandro, antes de tudo, por vocês terem aceitado o nosso convite. E eu vou começar com o Leandro. Ô, Leandro, você poderia dar um pequeno histórico sobre a vacina Soberana? Pois bem, Rafael, e demais ouvintes, videntes, né? Bom, primeiro comentar um pouco a vocês que Cuba tem uma história muito ampla na produção na biotecnologia, na produção dos seus próprios medicamentos. Cuba produz mais de 60% dos medicamentos que consome, produz a maior parte das vacinas que utiliza no país, e um desses institutos é o Instituto Finla de Vacinas, que é o instituto que está produzindo, né, que está à frente da vacina Soberana. Esse Instituto Finla de Vacinas, ele foi criado há 30 anos atrás, ele exporta vacinas para mais de 30 países, ele trabalha com um ciclo fechado, né, ou seja, ele faz todas as etapas, pesquisa, desenvolvimento, comercialização e segmento da pós-venda. Ele está à frente, né, das vacinas Soberana 1, Soberana 2 e Soberana Plus, a mais nova vacina, né, que se vocês quiserem depois a gente comenta um pouco mais, mas nosso foco aqui é a Soberana 2, que é a que está mais avançada nos testes clínicos,
E só comentando um pouco, o que é essa Soberana 2, né? A Soberana 2 é uma vacina de antígeno. Quando a gente fala a vacina de antígeno, significa que é uma vacina que carrega um pedacinho do coronavírus. No caso, é um pedacinho uma parte que se chama RBD, né? Que vai conjugado ao toxoide tetânico. Esse toxoide tetânico, né? Na verdade, essa tecnologia, Cuba tem uma experiência há muito tempo com ela, já produziu a vacina Haemophilus influenzae tipo B, que já é exportada para dezenas de países no mundo, e mais recentemente produz a vacina de tratamento de câncer de pulmão. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma vacina, inclusive, que já está sendo aplicada nos Estados Unidos, né? Ou seja, essa vacina é tão importante para o tratamento de vários tipos de câncer que conseguiu, né, furar aí um pedacinho pequeno, infelizmente ainda, mas a gente tem esperança que mais para frente consiga fazer um buraco muito maior nesse bloqueio criminoso, né? Ou seja, é uma tecnologia bem provada em Cuba, sem efeitos adversos, que milhões de pessoas em Cuba e no exterior já utilizaram, por isso que nos dá, teoricamente, uma segurança muito grande, né? Mas, mesmo tendo essa segurança teórica, a gente tem que ir para os testes e eu vou comentar um pouquinho os testes para vocês, né? Primeiro, Cuba fez de forma eficiente, seguindo toda a metodologia aprovada pela Organização Mundial de Saúde, todas as fases pré-clínicas, e a fase clínica número 1 foi iniciada em outubro, e a fase clínica número 2 foi iniciada em dezembro do ano passado, ambas, e em março, no começo de março desse ano, se inicia a fase 3. Ambas fases anteriores, a fase 1 e 2, já foram encaminhadas para publicação, como deve ser a metodologia, publicação entre pares, né? Ou seja, vai ter um comitê científico de cientistas, pesquisadores do mundo inteiro que vai avaliar esses dados. E como é que aconteceu, né? Qual foram as amostras? Primeiro, a fase 1, ela aconteceu em 40 voluntários, a fase 2 em 910 voluntários, e a fase 3, que está acontecendo nesse momento, em 44 mil voluntários em Cuba, porém, já está organizada para que aconteça também na Venezuela e no Irã. Como acontece essa fase 3, né? São 3 grupos diferentes, cada pessoa que vai participar como voluntário do estudo, ele passa por um sorteio aleatório que vai definir qual desses 3 grupos ele vai passar, e ele não vai saber, né, nem quem está aplicando, nem quem está recebendo. O primeiro esquema é uma dose da Soberana 2 no primeiro dia e outra ao 28º. O segundo grupo vai receber placebo, essas 2 doses, porém, de placebo. A pessoa não sabe que é placebo, né, ou seja, na verdade, é uma água para injeção, né? E o terceiro esquema são essas 2 doses de Soberana, só que agregado uma dose da Soberana Plus. E a gente já tem o resultado, né, da fase 1 e 2. Só para comentar rapidamente com vocês, a fase 1, com as 2 doses da Soberana, 84% dos sujeitos apresentaram a imunidade efetiva, e os que receberam a Soberana Plus, né, ou seja, as 3 doses, 100%, tiveram uma imunidade efetiva contra o coronavírus. Na fase 2, que já são mais participantes, as 2 doses da Soberana 2 tiveram uma efetividade de 81%, e aqueles que receberam a terceira dose tiveram uma efetividade de 96% de produção de anticorpos. E o que é muito importante também, a segurança foi avaliada. Nessas 2 fases não houve nenhum efeito grave, todos os efeitos adversos foram leves, como é de costume nas vacinas, que é inchação, avermelhamento, dor no braço, febre baixa, né, de até 1 dia, ou seja, tudo que é esperado dentro de uma vacina como essa. E outra coisa, é importante dizer que a fase 3 ela foi aprovada ela conseguiu
o Registro Público Cubano de Ensaios Clínicos, que é uma autorização entre pares, né, são instituições diferentes que se autoavaliam para verificar se toda a metodologia está sendo realizada de forma adequada. Foi avaliado e certificado e autorizado nessa fase 3, e também no registro primário da Organização Mundial da Saúde também foi aprovado o início dessa fase 3. E essa fase 3, ela consta de um estudo multicêntrico, ou seja, ele está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, em grupos paralelos, os grupos que eu falei, de forma aleatória, controlada com placebo, é duplo cego, né? Duplo cego que a gente fala é quando a pessoa que recebe não sabe se ele está recebendo placebo ou a vacina, a molécula ativa, a pessoa que aplica não sabe, o pesquisador mais próximo também não sabe quem é que está recebendo cada coisa, e esses são os critérios, né, os critérios de segurança, ou seja, são as boas práticas científicas, né, das pesquisas a nível internacional. Significa que a Soberana está seguindo a melhor metodologia possível, que nos dá uma confiança muito boa também, né? E nossa proposta como campanha seria trazer a fase 3, essa mesma fase que acontecerá no Irã e na Venezuela, para o Brasil também, já que a fase 3 de ensaios clínicos da Soberana, acontecendo no Brasil, a gente tem a possibilidade de ter duas coisas. A primeira, ter acesso a contratos de prioridade, né? Já que todas as outras vacinas, e já tem até pesquisa comprovando isso, a gente está no final da fila da maior parte dessas vacinas, e mesmo que a gente já tenha contrato assinado, a gente vai receber efetivamente elas muito mais para frente, né? O que a gente receba mais próximo serão o que a gente chama de amostra grátis, né? Eles dão um pouquinho, né, para meio que calar sua boca, mas você vai esperar lá o final da fila, né? E quando a gente faz o ensaio clínico de fase 3, a gente tem essa possibilidade de ter contratos preferenciais. E o segundo motivo também seria uma aprovação mais rapidamente pela Anvisa, né? Já que a gente está tentando que exista uma instituição brasileira que seja a contraparte para a realização desse ensaio clínico aqui no Brasil. Isso dá mais confiança no processo, isso facilita a tramitação dentro da Anvisa, e um exemplo claro disso é a Sputnik, né? A Coronavac, a Covishield, né, da AstraZeneca, Oxford, que realizaram a fase 3 no Brasil, conseguiram uma aprovação muito mais rápido do que a Sputnik 5, que não realizou esse ensaio clínico aqui no Brasil. E para o ensaio clínico seria muito positivo, já que o Brasil hoje é o centro de disseminação do coronavírus e é o lugar que tem mais variantes circulando ao mesmo tempo, ou seja, seria o melhor lugar para a gente realmente avaliar uma grande efetividade da vacina. Pessoal, eu vou dar as boas-vindas para o Sidney, que entrou agora. Prazer, Sidney. Leandro, Carmen, daqui a pouco a gente vai também conversar. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite, Sidney. Uma luta aqui com a tecnologia. Muito obrigado. Leandro, só uma dúvida. Para a vacina ficar pronta, porque a fase 3 é a última, né? Qual é a previsão dela ficar totalmente pronta? Assim, pronta para já ser comercializada? Na fase 3, a gente fala de dois momentos. De um momento de resultados parciais, que geralmente é o momento que se solicita a aprovação de forma emergencial, e um momento mais posterior, que geralmente se demora. Esse momento mais posterior vai demorar, no mínimo, 4 a 5 meses. Agora, esse momento parcial demora de 2 a 3 meses, né? Esses resultados parciais é o tempo suficiente de que cada pessoa tome as doses e dê um tempo, mesmo que seja menor, mas que é o tempo dos maiores efeitos adversos venham a acontecer, né? Ou seja, aproximadamente no mês 6 ou até um pouco antes, a gente pode estar tendo já um resultado parcial
que é um resultado que já dá muita luz, né, nas dúvidas, principalmente quando existem aplicações massivas, né? A gente vai ver que existiram algumas fases 3 que foram aplicadas em 20 mil pessoas. No caso da Soberana 3, só em Cuba são 44 mil aplicações, como fase 3, né? E também haverá essas participações, né, da Venezuela, do Irã, e ainda se discute, né, talvez a participação do... Assim, para o Brasil, seria vantagem trazer a Soberana, mais especificamente por causa da prioridade. Você acha que a gente fazendo o procedimento correto com a Anvisa, ela poderia chegar em maior quantidade e mais cedo para a gente? A questão é essa. A gente, na minha opinião, a gente deve lutar, no momento que a gente está, na situação epidemiológica que a gente está, a gente deve lutar por todas as vacinas. Porém, como eu falei antes, existe uma luta internacional muito forte. Os países de primeiro mundo, que têm um poder econômico, que têm um poder político, que têm várias formas de barganha entre eles já dominaram mais 70% das doses das vacinas, né? E aí, o que acontece? O que nos resta? Ou esperar, nesse final da fila, para receber umas doses de forma muito lenta, ou a gente pode também trazer esses estudos de fase 3 para o Brasil. E, assim, a gente conseguir, como vários outros países, os países que iniciaram a vacinação mais rápido, por exemplo, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, esses países que iniciaram mais rapidamente, até o Chile mesmo, foram países que participaram de ensaios clínicos e compraram de forma precoce, né? Compraram antes que tivesse pronta. A gente, olhando com a visão do mercado, quando existe um risco, é igual você comprar um apartamento que está construindo. Obviamente que é mais fácil e você tem a segurança de receber. Agora, se você esperar que esse apartamento esteja pronto, bonito, publicitado, né, e comercializável, você vai entrar no final da fila. Infelizmente, foi isso que aconteceu com a gente, e eu acho importante a gente trazer todas as fases 3 para o Brasil, já que o Brasil é o centro da epidemia. Obviamente, todas as fases 3 que tenham fase 1 e fase 2 com segurança, né, que sejam publicadas com revisão de pares, como Cuba está fazendo, né? E lembrando que Cuba não tem só a Soberana 2 na fase 3, a vacina Abdala também iniciou a fase 3 em Santiago de Cuba, também com 40 mil participantes, ou seja, são duas vacinas que vão estar prontas de curto a médio espaço de tempo. Cuba já se propôs a produzir esse ano 100 milhões de doses. O país inteiro deve estar vacinado antes do final do ano. Cuba tem 11 milhões de habitantes, ou seja, vai precisar de 22 milhões de doses, e todo o excedente disso será para comercialização e para utilização dentro dos mecanismos da ONU, né? A Cuba também tem se proposto não utilizar a vacina somente como uma ferramenta do mercado, né? E sim disponibilizar para aqueles que mais precisam com um valor solidário, né? E isso é muito importante. Mas estamos aqui à disposição. Seja bem-vindo, meu amigo Sidney. Um prazer revê-lo. Grande abraço. Ô, Carmen, eu queria saber, a gente queria saber um pouquinho sobre como anda o bloqueio econômico em Cuba depois da mudança do governo estadunidense. Será que os democratas estão abrindo um pouco ou está a mesma coisa? Queria que você falasse um pouco desse bloqueio criminoso que Cuba sofre e faz desde 59, né? É isso, né? Desde 1960, início de 60, Na verdade, a primeira coisa, acho que a gente tem que ter claro o seguinte, os presidentes norte-americanos que mais arrocharam as leis contra Cuba foram democratas. O presidente que primeiro assinou a autorização para que não se comprasse açúcar
cubano, que era a maior parte das exportações de Cuba, e a maior parte era para os Estados Unidos, até pela proximidade, foi o Kennedy, que era o presidente na época, né, em 61, 62, mas esse bloqueio já começa em 1960, um pouco mais de um ano depois da Revolução, que ainda não se sabia para que lado iria a Revolução, porque a Revolução não se dá de uma forma comunista, socialista, logo de cara. É uma revolução contra uma ditadura, a do Batista. Então, se faz essa revolução, que o povo sofre já há muito tempo, porque é uma ditadura sangrenta, é uma ditadura que desaparece com as pessoas, que tortura as pessoas. Quem já foi a Cuba e foi no Museu de la Revolución, tem uma parte do Museu de la Revolución que é só de instrumentos de tortura da época do Batista. É uma coisa realmente impressionante, e as pessoas não têm ideia de como é que era antes, né? Que a ditadura era antes. E eles derrubam essa ideia, quer dizer, eles, não é o Fidel e o povo cubano que faz essa revolução, porque se não fosse assim, ela teria sido já derrubada. Então, nem se sabe no começo o que acontece, como é que vai ser, que rumo vai tomar. Depois, em 61, é que o Fidel faz um discurso para as pessoas e fala: vocês querem que a gente tenha educação gratuita? Vocês querem que a gente tenha saúde gratuita? Vocês acham que é melhor para o país que todo mundo tenha o mínimo garantido? E todo mundo responde, é um comício, que sempre juntava gente com o Fidel, e todo mundo fala que sim. E aí ele fala: então, nós temos uma revolução socialista. Mas isso ele fala depois. Em 1960, o governo, eu gosto de falar o governo dos Estados Unidos, que o povo norte-americano não tem nada a ver com isso, e 63% do povo norte-americano é contra o bloqueio. Só que é aquela história que o Chomsky fala: as pessoas não sabem que são mal informadas e não sabem que que são mal informadas. Principalmente lá, porque a informação lá também nos Estados Unidos não chega de uma maneira muito clara. Então, assim, em 1960, em abril de 1960, um representante do governo, do Departamento de Estado norte-americano, chamado Mallory, esse cara fala que... esse documento foi desclassificado. Ou seja, está público para todo mundo. Nós temos que incitar, com essas palavras, nós temos que incitar a população contra o governo, fazê-la passar fome, necessidade, desespero, desânimo, para, enfim, derrubar o governo que está assumindo lá agora. Então, isso em 1960. De lá para cá, os governos, os diferentes, os 12 governos, né? Nós estamos no 13º, olha, 13, agora o Biden. Esses 12, é só uma coincidência, esses 12 governos que passaram pelos Estados Unidos, todos eles fizeram leis que a gente diz que é mal chamada de lei, né? Porque lei é para o país, né? Onde você mora, não é contra o outro país e que atinge, inclusive, os outros. Essa extraterritorialidade da lei, das mal chamadas leis norte-americanas. Eles vão arrochando, eles vão fazendo uma lei, outra lei, cada vez para arrochar mais, até que, em 96, eles resolvem juntar tudo na chamada Lei Helms-Burton, que é a que está em vigor agora, que é a lei mais dura contra Cuba. E é uma lei tão dura que ela tem aqui a gente diria, no direito, pelo menos a gente diria que no título 3, no terceiro capítulo, no terceiro artigo da lei, lá eles chamam título. O título 3 da Lei Helms-Burton nunca foi aplicado, nem pelo George Bush, porque a gente tem essa noção, né, de que os republicanos são piores e tal, que não são, é a mesma coisa. Enfim, é um partido como se fosse um partido só. E não sou eu que digo isso, é o Michael Moore, que é norte-americano e, sabe, né, vive lá. Enfim, e aí eles apertam tanto, e essa Lei Helms-Burton é tão dolorosa para o povo cubano, que é bom sempre que a gente diga que a lei não é contra o governo cubano, é contra o povo cubano, porque é ele que sofre na carne os prejuízos, a precariedade de muita coisa em função do bloqueio. O Trump consegue colocar, inclusive, esse título 3 agora em vigor, e nesse título 3 consta, por exemplo, as remessas de dinheiro de quem mora nos Estados Unidos, por exemplo. Tem muita família
cubana que mora nos Estados Unidos, parte da família mora lá, e que manda dinheiro para Cuba, e isso é uma coisa muito impressionante, porque é uma coisa que ajuda muito a população também. E é claro que o governo norte-americano, sabendo disso, o que o Trump fez? Agora não pode. Agora a remessa é de até $1.000 durante 3 meses. Dentro desses 3 meses, no máximo $1.000. Fora isso, esse título 3 prevê, além das remessas, que isso é um baque também para Cuba, né? Especialmente agora, na época da pandemia. Fora isso, a indenização para as pessoas que tinham imóveis, propriedades em Cuba, na época da Revolução. Na época da Revolução, muita coisa foi nacionalizada, né? Inclusive, a área do aeroporto José Martí pertence a uma família cubana que fugiu de lá quando veio a Revolução. E aí, esse título 3 permite que as pessoas entrem na justiça norte-americana para pedir indenização pelo imóvel que era dela lá. Essas indenizações aconteceram quando a Revolução Cubana, engraçado que para eles não tem prescrição, né? Porque, assim, 1959 até hoje, mais de 60 anos, e se é que tinha um crime, uma apropriação indébita, sei lá o quê, continua valendo, né? É isso, para eles não tem prescrição. Enfim. E aí, o que acontece? Primeiro que eles estão perdendo, né? Todos os processos que eles estão entrando. A minha parte era uma, onde agora está outra. E aí receberia aquele valor e tal. Porque quando acontece a Revolução Cubana, todos são indenizados pelas nacionalizações. Só que são indenizados da seguinte forma, e todos aceitam as indenizações, os países europeus, enfim, a máfia, né? Enfim, que a gente vê no Poderoso Chefão 3, eles estão lá na varanda, num hotel, e Al Pacino e tal, e os caras dividindo um bolo que tem o formato de Cuba. Mas, enfim, as pessoas que tinham imóveis ali, a parte do cassino, por exemplo, elas foram indenizadas. Só que foram indenizadas assim. Vou explicar da seguinte forma, que é mais fácil de entender. Quando a pessoa coloca no imposto de renda o que ela tem, eu tenho, isso acontece no Brasil também, o cara nunca coloca o valor da coisa que é, né? Ele coloca para baixo, né? Especialmente quem tem muito dinheiro, coloca para baixo o valor. Eu tenho um imóvel que vale R$30 mil, vale 300, mas o cara coloca 30. Então, o que o governo cubano, logo depois da Revolução, fez? Olha só, nós vamos indenizar. Então, você disse aqui, né, no papel, no imposto, que vale 30 mil, então toma aqui 30 mil. E aí o cara vai falar o quê? Foi ele que declarou que valia 30 mil. Então, pega o dinheiro, arquiva o prejuízo e vai embora. O pessoal norte-americano não aceitou nenhum tipo de indenização. Eles não aceitaram. Então, quando eles dizem que eles querem de volta as coisas, é porque, e esse é um dos problemas, segundo eles, do bloqueio, é porque eles não aceitaram as indenizações que foram pagas à época. Não tem nenhum espanhol ou inglês que não tenha aceitado ou que está brigando com Cuba por causa da indenização. É só ali. Então, eles usam esse estratagema para poder dizer que eles tiveram prejuízo e que, portanto, esse é um dos aspectos do título 3. Bom, estão perdendo todas, porque as pessoas que estão entrando, é bom, essa informação é importante. Ele colocou isso em vigor, mas não está adiantando muito, está dando muito certo, não, porque os juízes estão, primeiro que olha o tempo, que já se passou, né? E outra que eles estão perdendo todas. Bom, esse é o bloqueio que não admite que 10% de qualquer produto tenha componente norte-americano, não pode ser vendido para Cuba e vice-versa. Se tiver um produto, um carro, sei lá, que se produza lá em Cuba. Tem um níquel cubano, não pode comprar. Os norte-americanos não podem comprar. E isso se estende para os outros países. E as pessoas perguntam assim, mas por que os outros países não vendem para Cuba? Por que isso se aplica? Então, por exemplo, um exemplo para a gente aqui do Brasil, se a Perdigão ou a Sadia quiser vender um navio de frango para Cuba, pode vender, né? Não é proibido. Estou fazendo o papel do advogado do diabo aqui. O que eles dizem é o seguinte, vocês podem comercializar com Cuba, só que assim, se você parar no porto de Havana, Perdigão, ou o navio lá que tem a bandeira panamenha, se você parar no porto de Havana, você tem que ficar 6 meses sem entrar no porto do maior mercado consumidor do mundo, que é Nova York. Qual é o preço? Eu não tenho ideia, mas qual é o preço de um navio ficar parado em alto mar
6 meses para depois. Então, assim, é uma lei que atinge os outros países também, indiretamente. E o pior, eu acho que o pior de tudo é a multa que eles aplicam às empresas que façam negócio com Cuba. Então, por exemplo, Cuba recebe dólar, e dólar é a moeda internacional para transações internacionais. Então, se um banco, o HSBC, por exemplo, há pouco tempo, esse foi a mais recente, eu acho, fizer negócio com Cuba, Cuba não pode fazer empréstimo, não pode fazer nada disso, por causa do bloqueio. Eles multam aquele banco. Então, além de tudo, os Estados Unidos, o governo norte-americano, consegue uma renda. Eles têm uma renda com essas multas. E quem mais multou bancos e instituições financeiras no mundo foi o Obama. Apesar da gente ter essa sensação de que mas o Obama foi a Cuba e tal, ele é democrata. Sei, foi lá, encontrou as damas de branco, em Cuba, em Havana, o que eu acho, acima de tudo, uma falta de educação. Você vai na casa dos outros e vai conversar com o inimigo, né? Mas ele foi, porque ele sabe que é ele que paga, o governo norte-americano que paga as damas de branco para tentar fazer oposição, dizer que é oposição e tal em Cuba. Então, essa é a história do bloqueio que piora muito com a pandemia, porque eles impedem que chegue material cirúrgico, EPI, né, que chama, né? Não sei, esqueci como é que... Por que é EPI? É equipamento, sei lá. De proteção individual. Isso. Essas EPIs estavam chegando de um navio chinês, de um milionário chinês que chama, sem piada, mas o cara mas chama Alibaba, é o nome desse, mas acho que não é ladrão, não. Mas, enfim, ele é um milionário chinês que estava tentando entregar essas EPIs em Havana. E os navios, a armada norte-americana não deixou, bloqueou, para que o navio não fosse para o porto de Havana. Imagina. Fora isso, ventiladores, respiradores, que às vezes as outras empresas, os outros países querem vender para Cuba. Não pode, porque eles não permitem. Só para dar um exemplo, o dono da Fiat, anos atrás, tem mais de 10 anos, ia vender carros para Cuba, porque Cuba tem aqueles carros, tem carro novo também, mas tem aqueles carros, né, antigos, década de 60 e tal. Ia vender os carros Fiat para Cuba. E aí o governo norte-americano ficou sabendo disso. Não tinha componente norte-americano ali, nem nada, não. Mas eles telefonaram, isso não é lenda, isso é verdade. Eles telefonaram para o Agnello, que é o dono lá da Fiat, e para o gerente dele, dizendo, olha, vocês querem vender para Cuba, né? Beleza, vamos pagar uma multa para começar. Mas só tem uma coisa, amigo, visto para os Estados Unidos, se seus filhos quiserem vir à Disneylândia, pode esquecer, porque a gente não vai dar visto nem para você, nem para sua família, nem para os seus filhos. É assim que eles agem, parece filme, mas não é filme de espionagem, é verdade, é assim que eles agem. Quando a gente foi lá fazer um lobby de pobre lá no Congresso norte-americano, porque é o Congresso que pode acabar com o bloqueio, né? A gente foi lá conversar com eles, o Comitê Internacional, né? Cada 2 anos a gente ia para conversar, falar, olha só, aí material, fala da vacina, né? Da vacina do câncer de pulmão agora, Eberprot, a vacina para impedir amputação do pé diabético. Então, o senhor sabe quantos eleitores o senhor tem, seu deputado, seu senador? O senhor sabe quantos eleitores o senhor tem diabéticos? Então, aqui, eles não estão podendo comprar esse remédio para impedir a amputação do pé diabético e tal. E aí a gente perguntava o porquê do bloqueio. Explica para a gente, por quê? Por que vocês fazem? O que o senhor acha, o senhor como governo legislativo, por que o governo o bloqueia Cuba? E aí a resposta era assim, porque lá é uma ditadura. É uma ditadura. Então, eu vim do Brasil, eu sou do Brasil. O Brasil teve mais de 20 anos de ditadura, vocês nunca fizeram bloqueio ao Brasil, nem à Argentina, nem ao Chile, nem ao Uruguai. Eu não estou pedindo bloqueio para o Brasil, não é isso, não. Mas, assim, se a questão é essa, então por que vocês não bloquearam os países da América do Sul, que tiveram tantas ditaduras sangrentas? E aí eles ficam sem resposta, mas lá é diferente. Porque é comunista. Ou seja, eles não têm muita resposta para isso. A verdade é que a gente sabe que é uma coisa ideológica, puramente ideológica, que eles querem derrubar. Cuba é um péssimo exemplo para eles, porque se levanta o bloqueio agora, eles entraram numa armadilha
Se levanta o bloqueio agora, a gente vai ter uma Suíça aqui do lado. Imagina, a Havana precisa dar uma mão de tinta, pelo menos, né? Para ficar uma coisa que tinta deriva do petróleo, não tem como. Eles não têm petróleo, eles não têm recursos naturais. Acaba o bloqueio, só mais um exemplinho eu paro. Porque, assim, são 900 bilhões de prejuízos acumulados em Cuba. A gente não sabe nem o que é 1 bilhão, né? Sim, não tem ideia do que seja 1 bilhão, que dirá 900 bilhões. Mas, assim, só para ter uma ideia, Cuba, por causa desse bloqueio que não deixa chegar as mercadorias nem dos outros países, né, lá, poderia comprar leite em pó da Nestlé do Brasil, né, daqui, e gastaria, pelas contas feitas assim por alto, tá? Mas a proporção é essa, 3 milhões de dólares em leite em pó importado do Brasil. Por causa do bloqueio, porque senão o navio, o cargueiro, que vai com contêiner, vai ter que ficar parado 6 meses antes de ir para Nova York, Cuba tem que comprar da Nova Zelândia. E quanto que sai esse leite ninho vindo lá da Nova Zelândia? 32 milhões de dólares. Eu estou trazendo esse número aqui só para a gente, porque a gente só tem ideia do que é o bloqueio, assim, comparativamente com alguma coisa. Então, esse é o tamanho do prejuízo. Estou falando só de leite em pó, mas tem tudo que você tem que importar, porque Cuba não tem recurso natural. Porque não tem como a gente tem aqui água à vontade, ferro, petróleo, quer dizer, a gente tinha, né? Mas, enfim, tinha petróleo, tinha tudo isso, né? A gente tem ainda ferro que a gente exporta. Eles não têm isso, eles têm níquel, têm rum e charuto. Isso não mantém um país economicamente. Então, assim, é importante a gente ter em mente, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim, mas é que Cuba é muito fechado, né? É por isso que tem bloqueio? Não, amigo, o bloqueio é feito dos Estados Unidos para Cuba. As pessoas acham que Cuba é que se fecha para o mundo, e não que sofre um bloqueio e por isso não pode vender e exportar livremente há 60 anos. O Obama falou isso, declarou. O bloqueio é inócuo, não serve para nada. Isso ele reconheceu. Agora, o Biden vai mudar isso? Acho que não. Essa Kamala, por exemplo, já deu uma declaração dizendo que não. Acho que a gente precisa ver o negócio dos direitos humanos e dos presos políticos. A Kamala, a vice. A gente tem que ver isso. Os presos políticos, os direitos humanos, e a gente tem duas opções. Ou o Congresso levanta o bloqueio, que a maioria lá, não sei se agora é democrata, mas não importa muito, não tem muita diferença. Ou então o presidente... E as palavras dela numa reportagem aí que saiu no jornal. Se o presidente entender que o governo lá foi eleito democraticamente, tipo Bush, né, o Trump, assim, é tudo democrático. Eleito democraticamente, é um governo realmente democrata. Aí isso pode ser que mudar, mas eu, segundo ela falando, eu acho que nada disso vai acontecer. Então, assim, sem ilusão, não se pode confiar em imperialismo, nem o tantico assim, nada, democratas ou republicanos. Um bloqueio criminoso, né? Já não basta a pandemia, Cuba tem que lutar contra um crime bárbaro, porque esse bloqueio custa a vida. Mas Cuba tá lutando. E eu queria falar um pouco com o Sidney. Sidney, boa noite. Eu queria perguntar para você como que Cuba está combatendo o Covid-19. Acho que está interferindo um pouquinho. Peraí, ó. Pode falar, Sidney. Alô, alô? Tá melhor. Tá tendo interferência, um zumbido forte. Não tá Agora saindo. não. Agora sim. Isso aí é uma espécie de microfonia, isso aí é um retorno. Seu áudio está captando o som do seu computador. Ou muda de microfone, ou tem alguma configuração aí.
Mas ele... Deixa eu ver aqui se eu encontro onde que eu mexo com isso. Como tem o delay, esse é a microfonia do StreamYard. Estou ficando especialista, vocês viram aí? Tá. O StreamYard tem essas manhas. Pode falar que você está sem som agora. O Sidney vai voltar daqui a pouquinho. Eu vou continuando com o Leandro aqui para perguntar assim, Leandro, como você vê a possibilidade real da gente conseguir trazer a vacina cubana aqui no Brasil? Quais esforços estão sendo feitos nesse sentido? Bom, de uma forma voluntária, né, já que a campanha não tem uma representação oficial, mas a campanha ela está crescendo, né, para todos os lados, em todos os estados, e ela vem crescendo, e nosso objetivo com isso é levar até deputados, instituições que pesquisam e fazem a fase 3 no Brasil, e já fizeram, prioritariamente, as que já fizeram ensaio clínico fase 3 de outras vacinas ou outros medicamentos, e também os estados e municípios. E isso tem avançado, né? A gente já tem uma tratativa da Unicamp, né, que já foi enviada para Cuba, para o Ministério de Saúde Pública de Cuba, a gente está aguardando a resposta. A gente tem conversas, né, com a Fiocruz, a gente tem conversas com o governo do estado da Bahia, com diversos deputados de diversos estados, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, e a gente já tem escutado que de outros estados também já estão sabendo e estão participando da campanha. Agora, indo, né, para a questão objetiva, o que a gente precisaria para trazer a fase 3? A gente precisaria, primeiro, blindar o processo. Como é que a gente blinda esse processo? Tendo uma parte do executivo que o apoie, seja o município ou o estado. Segundo lugar, tendo uma instituição brasileira que tenha experiência em realização da fase 3 e tendo um local clínico, né, para aplicar essa vacina. E nesses 3 pontos, a gente está em conversas, né, para ver se a gente consegue colocar para frente esse processo. Mas, desde já, independente do que já esteja acontecendo, a gente já chama a todos e todas para que enviem um e-mail para seu deputado, para o seu senador conhecido, se tiver contato com o governador, o secretário de saúde, seja municipal, estadual, da sua cidade, do seu estado, entre em contato com eles, apresente o site da campanha que está aí na imagem, né, www.vacina-soberana.com. Eu também vou colocar 2 vídeos nos comentários explicando sobre a campanha, como vocês podem ajudar. Também vou colocar um vídeo sobre a própria vacina soberana, se alguém quiser conhecer um pouco mais a profundidade. E vocês ajudam muito compartilhando, entrando em contato e trazendo mais pessoas, porque a gente também só vai conseguir isso se houver uma mobilização popular e das lideranças, tanto que essa semana a gente fez várias lives com movimentos sindicais. A gente também acha importante que exista uma população, seja organizada ou não, que esteja ao redor dessa campanha, para dar também uma sustentação popular e política dessa campanha. Era isso. Obrigado, Leandro. Antes de passar para a Carmen, quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Quem puder, compartilhe o vídeo. Vamos chegar essa mensagem para o maior número de pessoas, né? Que hoje é uma live especial, né? Porque é uma live que também faz parte de uma campanha de publicidade para que a gente consiga nossos objetivos, como bem falou Leandro.
Como eu comecei a falar no início da live, a gente precisa se esforçar, a gente precisa construir alternativas, a gente não pode ter uma postura passiva diante do desgoverno federal, porque se a gente depender do governo federal, a gente está vendo o que está acontecendo. Nesse sentido, eu lembro que eu fiz uma live aqui, que a Maria Fernanda, do Consórcio Nordeste, participou, e o próprio Consórcio Nordeste, que foi criado antes, né, da pandemia, já é uma tentativa de realizar políticas públicas preenchendo essa lacuna do governo federal. Até por curiosidade, eu queria perguntar, Leandro, tem algum contato com o Consórcio Nordeste ou não? Ainda não, né? Ainda não tivemos um contato direto com o Consórcio Nordeste, e sim com deputados e pessoas que estão muito próximos, né? Mas ainda não tivemos esse contato direto. Inclusive, estamos procurando alguém que faça um intermédio aí, uma intermediação da campanha Mais Vacina Soberana com o Consórcio Nordeste. A gente acredita que o consórcio seria um ambiente bem, como é que eu posso dizer, um ambiente onde a gente poderia alcançar todas essas metas, né, que a gente se dispôs conseguir para que Cuba se arrisque, né, também é um risco para Cuba, e Cuba só vai trazer essa fase 3 se houver uma segurança, né, porque Cuba é um país, como Carmen bem disse, né, que está sendo achacada, está sendo agredida, né, há 60 anos, e ao longo da história de Cuba, eles colocaram bomba, assassinaram pessoas, envenenaram água, envenenaram animais, colheitas, levaram doenças, ou seja, para eles trocarem um bulbo de uma vacina, uma ampola de uma vacina, para eles quebrarem um lote de uma vacina, isso aí não é nada, né? E também deve-se ter também esse apoio popular, já que Cuba também teria muito medo de uma reação e até uma produção de fake news, né, sobre a vacina, já que o Brasil tem sido especialista nisso, né, infelizmente. Obrigado, Leandro. A gente vai tentar contribuir nesse esforço, porque a gente vê o Consórcio Nordeste como uma alternativa, né, uma alternativa de preencher o vácuo de poder, de pelo menos ser uma barreira contra a destruição realizada pelo governo federal. Destruição em todos os sentidos, né? Eu queria mandar um abraço para o pessoal que está assistindo, para Silvana Gomes, Luciane Silvia, para Guta Amaral, para Fernanda Pinheiro, para o Silvio Zanin, que, se não me engano, faz parte da campanha também aqui em São Paulo, Raquel Braga, Elaine Costa, Silvana Gomes, vacina já, que vem a vacina soberana 2 de Cuba, viva a ciência cubana pela vida, boa Silvana, Thelma Araújo, Geraldo Almeida, do coletivo Democracia Corintiana, sempre apoiando a gente, sempre lutando o bom combate aqui em São Paulo, Marco Bogado, do Paraguai que está passando por uma crise, que a pandemia foi o estupim dessa crise, né? Porque realmente no Paraguai o governo, no caso um governo de centro-direita, não está dando as respostas que a população precisa no combate da Covid, né? E a gente, como um país vizinho, poderia, né, estar ajudando, mas infelizmente a integração latino-americana é o que não passa na cabeça desse governo Bolsonaro. Zora Mota, um abraço, Zora. Neides Abreu, a Isabel, a Vanessa Iglesias. O pessoal está perguntando do Sidney. O Sidney teve um pequeno problema no áudio, a gente está esperando ele voltar. Ele teve que sair, porque o áudio dele, o microfone estava com interferência, mas vamos lá. Dilze, Silvio Zanin, já falei, Neudes Abreu, sou do Movimento Saúde e Solidariedade de Contagem. Um abraço para Minas Gerais e vamos divulgando
o site que é vacina, www.vacina-soberana.com. Sidney não está conseguindo acessar, vou ver aqui, problema técnico, mas vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Carmen, eu queria que você falasse um pouco, queria te perguntar se você tem relatos de como os cubanos vêm enfrentando, quais as dificuldades que os cubanos estão enfrentando nessa junção terrível, que é bloqueio econômico mais pandemia. As dificuldades do dia a dia deles. Não sei se você pode me responder isso. Vou tentar. Mas primeiro eu queria falar, vamos para as dificuldades. São muitas. São filas todos os dias para comprar comida. Ninguém passa fome, é importante falar isso. Em Cuba não existe pessoa com fome, não existe pessoa que tenha que dormir na rua, não existe taxa de homicídio muito alta, apesar de tudo isso, né? Apesar de toda a dificuldade. Eles têm muitos problemas, porque, como eu falei, para começar, não tem petróleo, né? Então, para não ter o petróleo, você não tem gasolina, você tem transporte precário. Mas não é um transporte precário, que aqui é muitas vezes precarizado, porque nós vivemos ainda na Casa Grande Senzala, né? Aqui no Brasil, ainda, muito. Então, é claro que a Senzala pega metrô cheio, pega, né, ônibus cheio, BRT aqui no Rio de Janeiro, lotado e tal. Lá eles não têm esse problema, mas tem um problema de não ter muito... É precário ainda o transporte, por exemplo. Não tem como você chegar lá, eu quero ir para o Varadeiro, vai lá e compra uma passagem e vai. Não é assim tão simples. Mas, por outro lado, o Sidney voltou, aí eu queria que ele falasse um pouquinho. Se ele conseguiu voltar, eu acho que é melhor o Sidney falar um pouco. Aí o Sidney com microfonia de novo. Está com microfonia. O seu... Tá. Então, assim, é precário? É muito precária a situação em Cuba. As coisas não são muito fáceis. Eu fiz um curso de criminologia e direito penal em Cuba, fiquei lá um tempo. Bom, os meninos ficaram mais tempo do que eu, porque estudaram lá. Eu estudei pouquinho, mas assim, né, a gente chegava às vezes no supermercado, hoje não tem manteiga. Não tem, aí você usa outra coisa. É assim, porque na verdade é uma pena, mas assim, a gente precisa de pouco para viver. E eles descobriram isso. A gente ainda precisa descobrir muito isso, que a gente precisa de muito menos para viver. Sem bloqueio, volto a dizer, a gente vai ter uma Suíça e uma Suécia aqui do lado. E isso foi uma armadilha que os governos norte-americanos armaram para eles mesmos. Acabar com o bloqueio agora vai ser um problema, não sei nem se eles podem. Mas é precária a situação? Não está tendo apagão, que tem gente que diz, agora é o novo período especial. Não é o novo período especial em Cuba, quando acabou a União Soviética, né, e que caiu em 35% o PIB do país, não é modo de dizer não. Da noite para o dia. Imagina cair 35% do PIB do Brasil da noite para o dia seguinte. E foi isso que aconteceu, por causa da queda da União Soviética. E aí sim, tinha apagão o dia inteiro e tal. Não vai ter de novo isso. Não é um novo período especial, mas é um período com muita dificuldade, por causa da pandemia e por causa do governo Trump, especialmente. Deixa o Sidney falar, gente, vamos tentar. Sidney, se der para... Está funcionando? Ou não? Com microfonia. Microfonia? Tá, eu tô abrindo. Ô, Sidney, tenta uma coisa, ó. A gente vai comunicar com você por gesto. Aí você tira todo o áudio do seu computador e tenta falar aí, a gente faz o gesto. Tira todo o áudio. Conversa aí com a gente agora. Liga seu microfone. Liga o microfone. E agora? Funciona? Mas eu não ouço vocês. Bem, eu vou ativar aqui, vou colocar baixinho o som para poder ver vocês falando comigo, porque eu tirei todo o som. Isso.
Se começar a microfonia, vocês me avisam. Aí. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês depois dessa luta, né? Que não fizeram, assim, essa batalha de ideias, com participação tão interessante da Carmen e do Leandro, companheiros e companheiras aqui, mediado pelo Rafael. Vanessa Iglesias, para a Thelma aqui de Belo Horizonte, lutadora, apoiadora das causas de Cuba, também a professora Neide, a Fernanda, que eu não conheço pessoalmente, mas que... Ah, não está chegando o som. Ai, gente. Tá chegando o som, só que não tá com microfonia de novo. Agora, chega, fala. Olha, eu vou comparar esse aplicativo só para aprender a usar ele. Estou apanhando aqui. Você não tem outro microfone, não, Sidney? Microfone de lapela, celular? Alô? Agora tá bom, tá bom. Agora tá bom? Tá. Dá para ouvir? Vai, tá. Desamassar o cabelo aqui. Então, cumprimento a todas as companheiras, a todos os companheiros que estão conosco participando desse debate tão interessante, tão importante. E, assim, vem várias coisas na minha cabeça para comentar, mas eu acho que uma primeira questão que a gente tem que refletir é sobre a diferença de perspectiva na abordagem da pandemia, né? Enquanto aqui no Brasil e nos Estados Unidos nós tivemos aí o Trump e aqui o Jair Bolsonaro negando a pandemia, a gente tem o Díaz-Canel, né, que é o presidente de Cuba, publicando um artigo sobre os aprendizados de Cuba no manejo da Covid-19. Então, esse artigo, ele inicia fazendo um questionamento, inicialmente, é um questionamento sobre o neoliberalismo, sobre a privatização do conhecimento e sobre a necessidade de que as vacinas que estão disponíveis atualmente estejam sequestradas pela iniciativa privada, que é exatamente uma das questões que o Leandro pontuou aqui a princípio, sobre a necessidade de se autorizar a soberana aqui no Brasil, para que a gente possa ter acesso a ela quando ela estiver sendo produzida em massa. Antes de prosseguir, eu queria falar um pouquinho sobre os dados, né? Eu fiquei responsável da gente conversar um pouquinho sobre os dados da pandemia em Cuba. O primeiro caso de Covid em Cuba foi notificado em 11 de março de 2020 e nós temos, até o dia de ontem, confirmados 74.212 casos com 421 óbitos. 4 óbitos ocorreram nas últimas 24 horas lá em Cuba. O que a gente observa, se a gente fizer aqui uma divisão lá entre as ondas verde, amarela, vermelha, né? E aqui em Minas se criou uma outra onda que é chamada onda roxa, ou seja, a gente está vendo realmente um colapso do serviço de saúde. A gente percebe que em Cuba a mortalidade é de 0,53, enquanto aqui em Minas, eu vou dar o exemplo pelo menos, a gente está em 2,5 a mortalidade. Ou seja, que Cuba, com toda a escassez de recurso, com todas as dificuldades, consegue fazer um papel de controlar bem o Covid. Silvana, eu sou médico, sou infectologista, moro aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, trabalho em Belo Horizonte, trabalho aqui em Contagem, sou médico, estudei em Cuba e estamos aí no SUS, né, nas lutas do Sistema Único de Saúde. Então, entre as medidas, né, que foram adotadas pelo governo cubano, que contribuem para que Cuba tenha essa baixa mortalidade e baixa expansão da doença, é uma questão muito antiga, que não foi aprendida, que foi aprendida pelo governo de Cuba, mas que não é necessariamente do socialismo, mas de um conhecimento básico do John Snow, que foi um dos primeiros estudiosos de epidemiologia, que percebeu sobre a disseminação do cólera e a contaminação de águas.
O que acontece? O Jon Snow percebeu que você deve identificar onde que você tem um foco de disseminação de doença. Você localiza as pessoas doentes, então você isola essas pessoas doentes até que eles melhorem da doença, ou se for uma doença que não tem cura, até que essas pessoas morram, ou elas fiquem isoladas sem transmitir a doença. Essa lógica, por exemplo, ela foi aplicada no Brasil durante um tempo com as pessoas portadoras de hanseníase, que viviam isoladas, asiladas da sociedade, né? Também foi aplicado em alguns momentos, quando a gente ainda não tinha tratamentos eficazes para a tuberculose, com pessoas tuberculosas que não tinham tratamento. Então, essa lógica de localizar onde você tem o início de uma epidemia, que é uma quantidade aumentada de casos de uma doença em relação ao que você esperava para esse período. Então, quando você tem uma epidemia, o melhor modo de controlar a epidemia é sabendo qual que é o seu agente causal, que no nosso caso é um vírus. Às vezes os pacientes me perguntam, doutor Sidney, o que eu devo fazer com esse vírus? Até quando eu tenho que esperar? Eu falo assim, vamos fazer uma comparação? O vírus, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, ele é como se fosse uma criança, um jovem, um adolescente, cheio de energia, pula, corre. Só que o vírus, com 10 dias de vida, ele já é um idoso, que infelizmente não tem a mesma energia. E para nós isso é bom. Quer dizer que esse vírus vai morrer e a gente vai recuperar a saúde. Quem teve a oportunidade de passar pelo Covid sabe que é bastante assustador, deixa a gente bastante preocupado com o nosso futuro. Então, entre as medidas que o governo de Cuba tomou para o controle da pandemia é, de fato, o isolamento social. As pessoas, né, a Carmen mencionou aqui, o Leandro também, a questão do turismo em Cuba. O turismo é responsável por uma grande parcela da economia cubana nesse momento. Só da gente imaginar que com a pandemia as pessoas não estão viajando, a gente vê que esse setor econômico está muito afetado, o que também vai contribuir para a crise econômica, que é mundial e também vai estar afetando Cuba, especificamente na parte do turismo, porque as pessoas não vão estar viajando. A recomendação nesse momento é que não se viaje. Porém, o governo de Cuba, para todas as pessoas que não são de serviços essenciais, estão recebendo 60% do salário deles. Então, se a gente faz um paralelo aqui com o nosso salário mínimo, que custa R$ 1.100, não é isso? A gente vai ver quanto que daria esse 60%. Muito acima dos R$ 150 que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, estão oferecendo para a maioria das pessoas em troca de fragilizar a situação dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da segurança pública, em troca de uma reforma administrativa que vai sufocar mais ainda o Estado brasileiro na sua tarefa de cuidar das pessoas. O Estado não tem outra tarefa, é cuidar da vida e cuidar das pessoas. Outra questão importante que o Leandro falou maravilhosamente, viu, Leandro? Eu estava com a página do Face aqui aberta, lutando para entrar e acompanhando vocês. Você falou muito bem aí da Soberana, e é importante lembrar que os trabalhadores da saúde em Cuba voluntariamente participam do estudo da Soberana, ou seja, eles se voluntariaram para serem vacinados, ou seja, para ajudar com que a vacina pudesse ser testada na maior quantidade de pessoas, para que ela possa passar de etapa para aproximar do período da comercialização. A gente sabe que desses casos que a gente tem nesse momento no país, com 421 óbitos, né? A gente tem que 40% dos casos acontecem em Havana, que a gente tem como característica o quê? É uma cidade extremamente urbanizada. É uma cidade com um conceito que a gente aprendeu em Cuba, né, Leandro? Hacinamento, né? Onde muitas pessoas dividem uma mesma moradia. Isso facilita muito a transmissão de uma doença que é respiratória. Uma medida, né, do governo cubano também foi a questão do transporte público, né? Ele deixa de funcionar a partir das 9 horas da noite, funciona entre 5 da manhã e 9 da noite. E agora, recentemente, foi divulgado também aqui na mídia do Brasil que houve um discreto aumento no número de casos de Covid em Cuba, sendo que esses casos têm uma relação com a reabertura dos aeroportos, a reabertura de algumas atividades. Porém, o modelo cubano de saúde que se sustenta na atenção básica diz o seguinte: quando você tem um caso suspeito numa determinada comunidade, você tem lá, o médico de família,
vai a enfermeira de família, vai o agente, seria o assistente social, né? Vão acompanhar aquela família para que aquela família cumpra o isolamento social, para que aquela família cumpra os seus 14 dias de quarentena. Então, isso faz uma diferença enorme. E outra coisa muito importante que a gente já observava em Cuba nas epidemias de dengue é a internação precoce de pessoas doentes. A gente sabe hoje em dia que as pessoas que vão evoluir de modo negativo com o Covid manifestam uma hipoxemia, ou seja, uma pouca quantidade de oxigênio no sangue de um modo precoce. Então, o ideal é que essas pessoas sejam acompanhadas cedo, que recebam oxigênio e também recebam fisioterapia. Muito mais do que você ter um respirador, do que você ter as drogas para entubar as pessoas, você precisa ter profissionais de saúde qualificadas e qualificados. E isso Cuba tem de sobra. Então, a fisioterapeuta, o médico de família conseguem cuidar do paciente que tem uma forma leve, uma forma moderada de Covid. Isso faz com que as pessoas não tenham que ir todas para o hospital. Faz com que a gente não tenha fila por vaga de CTI, como está acontecendo nesse momento aqui no Brasil. Então, isso faz uma diferença enorme, que é um sistema de saúde organizado. Para quem está começando a visitar Cuba nesse momento, que ainda tem pandemia, imaginem vocês, aqui os pacientes passam por nós com suspeita de Covid e não conseguem fazer os testes de Covid. Toda pessoa que visita Cuba nesse momento está colhendo, quando chega no aeroporto, está colhendo o SUAB, que é aquele exame do cotonete no nariz, que é o PCR, e espera um dia pelo resultado desse exame. Quando o exame fica pronto, a pessoa é liberada para poder fazer a sua viagem de negócios, fazer a sua viagem turística, e no 5º dia ela repete o exame. Ou seja, o turista que vai para Cuba, o Lula, né, esteve em Cuba, né, cumpriu lá o isolamento social dele do Covid em Cuba, o turista que vai para Cuba, a pessoa que viaja a Cuba, até nisso recebe a proteção do sistema de saúde cubano, do Estado cubano, que cuida da saúde da pessoa. A pessoa tem acesso a qualquer serviço de saúde e, além disso, agora na pandemia, estão podendo fazer o exame para Covid. Daqui a pouco eu falo mais quando for necessário. Eu só queria mencionar o seguinte, que a gente vive uma situação que eu me lembro, tive a oportunidade de ver o Fidel de longe algumas vezes na minha época de estudante, e uma das coisas que o Fidel dizia era a seguinte: o mundo hoje está todo conectado, né? O Fidel foi quem deu o pontapé mais importante para as discussões da ecologia aqui na Eco 92, na época, o Collor era o presidente nosso naquele momento. O Fidel veio e fez um discurso maravilhoso, curtíssimo. É que são dois gigantes, né? Lula e Fidel, a gente acaba aqui misturando um pouquinho. Mas então o Fidel falou o seguinte, que agora a humanidade está toda interligada, que ou sobreviveremos juntos ou iremos para o abismo juntos. Se a gente for pensar outras grandes pandemias na nossa história, se a gente for pensar, por exemplo, a peste bubônica na Europa, que dizimou 1/3 dos europeus, ou mesmo a gripe espanhola no começo do século XX, demoraram meses, demoraram anos para atingir o mundo todo. E a pandemia do Covid não demorou mais do que semanas para infectar todo o planeta. Então, as condições de higiene de quem mora em Manaus vai interferir no Covid em Nova York, em Londres, em Bagdá. Que as pessoas morem em palafitas, que as pessoas morram por falta de oxigênio no Pará, vai contribuir para que o Covid também seja mais grave em Londres, em Paris, em Belo Horizonte. A gente está conectado. Então, esse é o momento da gente dar um salto de qualidade nas relações humanas, né? Nós temos agora a tecnologia, que eu estou aqui lutando para conseguir me comunicar com vocês. A gente tem essa possibilidade de manter esse modo Zoom de convivência. A gente também tem que pensar que a vida das pessoas tem que estar acima do capital. Por isso, a proposta do Lula, que o Lula está levantando, de quebra de patente das vacinas, é mais do que correta, é mais do que necessário. E foi fazendo essa quebra de patente que o Brasil conseguiu salvar muita gente ainda no governo do Fernando Henrique.
no governo do Fernando Henrique. Então, foi fazendo quebra de patente de remédio de HIV que a gente salvou milhões e milhões de brasileiros de morrerem de AIDS. Então, agora é o momento da gente levar à frente uma proposta, né, na ONU para que as patentes sejam quebradas, porque a vida das pessoas tem que estar à frente do dinheiro. E os maus exemplos a gente tem, né? O secretário de Saúde aqui de Minas Gerais teve que ser afastado do cargo por conta de fura-fila na vacina. A gente está tendo denúncias aqui em Belo Horizonte de empresas que estão desviando vacinas. Então, assim, é um momento da gente reforçar a necessidade que ou viveremos todos ou afundaremos todos. Obrigado. Eu vou colocar o fone para ouvir vocês e quando vocês me chamarem, eu desconecto tudo de novo. Tá. Só vou esperar o Sidney colocar o microfone, que eu tenho uma perguntinha para ele. Sidney, tá me ouvindo? Uhum. Eu tenho uma pergunta. Você tem algum número comparativo para comparar o número de infectados e mortos pela Covid em Cuba com um estado brasileiro com a população equivalente? Acho que Pernambuco teria a mesma população. Você teria esse número ou não? É difícil comparação. Estão me ouvindo? Bem? Tá. Abrir o microfone, Cid. É só abrir o microfone. O microfone. Será que ele está me ouvindo? Ok. Isso. Mudou a microfonia. Tira o seu fone do pescoço, bota mais longe, talvez dê certo. Eu acho que é o seu fone no pescoço. Não estamos ouvindo. Agora? Alô, alô? Agora sim. Tá bem. É difícil a gente fazer essa comparação, até porque a gente tem, Rafael, a gente comparar, por exemplo, a população, no caso de Pernambuco, com a população de Cuba, porque são dois sistemas muito diferentes. E vou dizer uma coisa importantíssima para vocês. O que está segurando a gente do caos completo nesse momento foi a decisão da presidenta Dilma de criar o programa Mais Médicos. Porque a atenção básica está sendo muito importante para cuidar dos pacientes que não estão podendo ir para as urgências e emergências. E nos rincões do Brasil, o Mais Médicos é que sustenta o sistema de saúde. Aqui na minha cidade, por exemplo, Contagem, a gente tem tido uma grande dificuldade de conseguir médicos para cumprir os plantões. Então, nesse momento, é muito importante a gente lembrar isso, que o sistema de saúde organizado é o que faz a diferença. E no caso de Cuba, a mortalidade é muito, muito inferior a qualquer outro país da América. A mortalidade aqui é muito inferior aos Estados Unidos, muito inferior ao Canadá, muito inferior ao Chile, muito inferior à Argentina, muito inferior ao Paraguai e ao Uruguai. Ou seja, é o que a Carmen estava falando. Cuba tem um potencial de ser uma Suécia, uma Suíça, uma Finlândia, porque tem recursos humanos para cuidar da vida e da saúde das pessoas. E, diferente do presidente no Brasil que fala que era uma gripezinha, que não é coveiro, que não vai se lamentar, vai ficar chorando, vai ficar de mimimi até quando, o governo de Cuba assume a responsabilidade por cuidar das pessoas. Então, essa diferença é muito marcante. Outra questão que a gente tem importante, que vai dificultar essa comparação, é a subnotificação. Que nós temos aqui no Brasil uma grande quantidade de pessoas que estão morrendo sem chegar a ser notificado a Covid dessa pessoa. Ou que estão falecendo antes de chegar nas unidades de terapia intensiva. Então, a gente tem dificuldade de fazer essa comparação. Eu acho que o melhor comparativo de Cuba é a própria Cuba, né? Nesse momento. Obrigado, Sidney. Leandro, você gostaria de fazer uma colocação, por favor? Eu queria fazer uma comparação. Por exemplo, meu estado
Bahia, né? A gente tem 15 milhões de habitantes na Bahia, em Cuba a gente tem 11,4 mais ou menos, né? Na Bahia a gente tem, estou aqui abri aqui agora os dados, né? O último boletim epidemiológico da Bahia, na Bahia a gente tem 799 mil casos positivos, temos 15.170 óbitos, e vamos ver em Cuba, né? Em Cuba a gente tem, a gente vai ter total de casos 74 mil e total de óbitos 421 óbitos, né? E outra coisa que eu queria comparar, né? O Sidney falou muito bem da busca ativa, né? A busca ativa feita de casa em casa para pesquisar, para você identificar o mais rápido possível esse paciente e isolar, que aqui a gente não tem uma busca ativa efetiva, ou seja, esse tempo que lá eles descobrem o caso e isolam, aqui essa pessoa está caminhando pela rua, está contaminando muito mais pessoas, né? Cuba fez fez 261 mil testes por 1 milhão de habitantes, e o Brasil fez 133 mil testes por 1 milhão de habitantes. Ou seja, o Brasil, que tem muito mais vírus espalhado, está fazendo menos teste por milhão do que Cuba, né? Isso também é um indicativo muito claro da subnotificação. E mais ou menos isso aí, né? Deu para vocês perceberem. Enquanto a Bahia tem 799 mil casos, Cuba tem somente 79 mil casos, ou seja, uma diferença de 10 vezes, né? E na quantidade de mortos também muito grande, né? Enquanto Cuba tem 400, a Bahia tem mais de 15 mil mortos. Gostaria de fazer uma observação bem curtinha, posso? É importante a gente lembrar que o nosso Sistema Único de Saúde, né, um dos seus espelhos comparativos é, de fato, o sistema de saúde cubano. A nossa aplicação aqui do programa da Estratégia da Saúde da Família, ela acompanha um pouquinho a Estratégia da Saúde da Família de Cuba. E a gente percebeu que durante algumas décadas, o Ministério da Saúde ele tinha um papel, aqui como se fosse uma pirâmide, ele estava lá na ponta, que dava as diretrizes gerais de organização da saúde no país, de distribuição de recursos, de formação de pessoal. Então, o Ministério, cumprindo esse papel, ele ajudava a estados e municípios a se organizarem. Quando você pega o programa de imunização, por exemplo, atual do governo Bolsonaro, ele coloca que em alguns casos você vai usar o bom senso para imunizar pessoas. Então, a gente tem aqui cidades em Minas Gerais onde foram imunizados professores e professoras de educação física de academias, mas não foram imunizados os idosos. Por quê? Foi deixado em aberto essa utilização desse suposto bom senso. Então, é importante dizer isso. Um dos trabalhos mais terríveis que Bolsonaro fez com a saúde do Brasil foi destruir a capacidade de coordenação do Sistema Único de Saúde do Ministério. Na medida que coloca como ministros da saúde pessoas, Mandetta, que era contra o SUS. Depois coloca 3 outros que não têm relação com o Sistema Único de Saúde, que não conhecem o Sistema Único de Saúde, que nunca trabalharam no Sistema Único de Saúde. Então, contribui, além, né, do péssimo exemplo do presidente, contribui para que estados e municípios tenham que lutar sozinhos contra a Covid. Eu não sei se está certo essa metáfora que eu vou fazer, essa comparação, mas essa busca ativa parece um combate ao incêndio num cerrado, numa floresta. Você vai buscando os focos de incêndio e vai neutralizando. É mais ou menos isso ou não?
para o pessoal entender. Legal. Pessoal, nos comentários está o site da campanha, o vídeo explicativo, a gente está colocando toda hora aqui, né? No YouTube, e o vídeo de lançamento da campanha. Então, assim, quem gostou, quem apoia a campanha, vamos compartilhar essa live, vamos compartilhar os vídeos, vamos saber como ajudar, porque é muito importante que isso chegue ao maior número de prefeitos, secretários de Estado. Então, o governo federal, a gente, tá difícil, né, Leandro? Mas deputados federais, que se chega aos congressistas para forçar uma tomada de posição de todas as unidades federativas. Afinal, a gente é uma federação e a gente não depende apenas do governo federal. O que não significa que a gente não vá cobrar o governo federal, né? É isso que a gente apresentou a gente falou do consórcio Nordeste aqui, que é um tipo de entidade federativa ou uma autarquia, não sei, dependendo da classificação que você pode dar. Mas a gente não pode esquecer que o governo federal também é dever constitucional do governo federal cuidar da vida das pessoas. A Carmen, você queria fazer uma colocação, Carmen? Pois é, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre os governos estaduais e municipais poderem, porque agora tem uma decisão do Supremo que permite que os governos estaduais e municipais, autonomamente, independentemente do governo federal, possam adquirir vacinas no exterior. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um bom exemplo, que é Maricá. Maricá acabou de comprar, porque Maricá é uma cidade governada pelo PT há muitos anos, que tem transporte gratuito, agora tem bicicleta gratuita, tem um hospital enorme que se chama Ernesto Che Guevara. Então, assim, Maricá é um exemplo para muita coisa, e, inclusive, nisso, nós estamos tentando falar com o prefeito para trazer ele para uma live, para explicar, porque eles estão adquirindo a vacina Sputnik diretamente, sem passar pelo governo federal, porque se sabe que não pode passar pelo governo federal. E aqui, na Câmara dos Vereadores, há pouco tempo, semana retrasada, foi aprovado um projeto de lei de vários deputados, né? São mais de 30 deputados também, exatamente para isso, para o prefeito poder comprar independentemente da autorização do governo federal, sem passar pelo governo federal. Além disso, o deputado Helder Salomão, que é do Espírito Santo, é um deputado federal, ele tem também um projeto de lei que está para ser aprovado na Câmara Federal, no mesmo sentido, dos governadores e prefeitos poderem comprar independentemente, além dessa decisão do Supremo, que está vendo que o governo federal não faz nada. Então, embora aquela história, né? O Rafael é da área do direito, a gente aprende que no primeiro ano da faculdade de Direito, eles falam que o Supremo bom é o de frango. E é verdade. Não estou aqui defendendo o Supremo, mas realmente tem essa decisão de que eles podem comprar, os governadores e os prefeitos comprar separadamente. Para além disso, nós temos um grupo parlamentar Brasil-Cuba, do qual fazem parte deputados federais e senadores em Brasília, e estão apoiando a campanha, mandaram um documento dizendo que apoiam a campanha. Nós vamos chamar a Lides da Mata, que é a presidente desse grupo, para fazer também uma live para explicar. Ou seja, é importante a gente falar o seguinte: a gente sempre vacinou os filhos, né? Para sarampo, catapora, não é isso? Para coqueluche. A gente nunca perguntou de onde veio a vacina. Porque, infelizmente, nossa sociedade agora se encontra polarizada entre uma coisa e outra. Porque a gente nunca perguntou de onde veio a vacina. Essa vacina, não quero essa, então, porque essa vem da China. Isso nunca aconteceu. E isso nunca aconteceu porque vacina não tem ideologia. A gente tem que lançar uma campanha vacina sem partido, talvez, é isso? Porque não tem porquê. Porque se você vai falar da vacina cubana, peraí, cubana, como assim? É uma vacina. A Fiocruz trabalha com insumos ou com vacinas cubanas há anos e ninguém nem sabe disso. Porque a gente nunca perguntou, mas meu filho vai tomar que vacina? Mas veio de onde essa vacina? Não.
porque a gente confia no SUS, porque a gente confia na Anvisa, sempre confiou nos órgãos do governo, que isso não vai mudar. O Bolsonaro passa, os órgãos ficam, o SUS fica, ele passa, mas o SUS fica, a Anvisa fica, ou seja, eles também têm um nome a zelar e não a lesar, como diz o outro, tem um nome também a lesar, não é o caso. Então, assim, a gente tem que parar com isso, de onde vem a vacina, porque isso é uma disputa, é uma narrativa deles, lá da direita. Isso nunca foi discutido dentro do Brasil, de onde vinha a vacina. Então, é importante a gente sempre pisar muito nisso e falar vacina não tem ideologia, é vacina, é para a saúde. Então, a gente não precisa ficar se perguntando para primeiro quebrar isso. E outra coisa importante que eu acho de falar é o seguinte, a gente divulgar essas vitórias do único país da América Latina que tem 5 vacinas próprias. Vai ter, né? Ainda não passou pela OMS, mas vai passar. E vão autorizar. Então, é o seguinte, é só esse país da América Latina que pode desenvolver, esse país bloqueado, esse país pobre, é esse país, então a gente tem que divulgar isso também, porque sim se pode, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente conseguindo essa vacina para o Brasil, e a gente vai conseguir, de alguma forma, a gente está driblando um pouquinho o bloqueio. E isso é muito importante para a gente, para Cuba, para a sociedade, para outro mundo é possível, sim. Outro mundo é possível e é necessário, como dizia o comandante. Então, assim, a gente vai continuar lutando, a gente vai conseguir a vacina, a gente precisa. A questão é a nossa emergência. Também à frente, a prioridade é essa, é a nossa população. A gente poder ter vacina para todo mundo, para a Bahia, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para o Nordeste. Quem sabe esse pessoal do Nordeste, esse consórcio, né, se une e já estão unidos, e também porque a gente vai precisar de vacina de todo lugar, a gente não vai conseguir um laboratório que mande para cá 400 milhões, que é isso, né? 400 milhões, quando eles falar, vai chegar 1 milhão, 1 milhão não é nada, uma população de 210 milhões de habitantes, a gente não vai conseguir laboratório nenhum, nem a Johnson, poderosa, vai conseguir nos mandar 400 milhões de vacina, mandar, né, mediante uma módica quantia também, tem isso. Porque tem país lá na Europa do primeiro mundo que está com o dobro de vacina do que precisa, para poder especular certamente, aí entra o capital. Não importa, o que importa é que a gente precisa de vacina para ontem, aqui no Brasil, são 300 mil mortos, não, é muita coisa. Então, assim, a gente precisa da vacina para ontem, a gente precisa de várias vacinas, não é só uma, não é só a Coronavac, não é só... Não, isso é pouco para a gente, é muito pouco para a população brasileira. Então, vamos parar com esse negócio de vacina ideológica, vacina com partido, seja lá o que for, que eles dizem, não sei, e vamos batalhar por Cuba e pela gente também. Obrigada. Repetindo o site www.vacina-soberana.com. Acessem, divulguem, é muito importante para a nossa sobrevivência, tá? Por favor, Leandro, você podia se despedir do pessoal, fazer sua despedida, por favor? Posso sim. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado ao Sidney, ao Rafael, a Carmen. Para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. Espero que se repita esses momentos, né? Depois a gente vai te chamar, Rafael, para participar de outras com a gente. E é isso, né, pessoal? A gente deseja que vocês entrem no site, leiam as matérias que lá se encontram, compartilhem o site, conversem com amigos deputados, pessoas de instituições que sejam influentes. O Rafael aí já se disponibilizou em conversar com o consórcio do Nordeste, né? Não o Rafael, obviamente, mas quem puder tá ajudando na campanha, a gente vai ficar muito feliz, né? Agradecer a Cuba, né, por ter a vacina mais avançada da América Latina, e a todos vocês que
que nos enche, né, de felicidade a participação coletiva dessa campanha Mais Vacina, e com certeza, se a gente conseguiu iniciar essa campanha, a gente vai conseguir cada dia mais ter mais força, e se não trazer a fase 3 agora, com certeza a gente vai ter uma robustez maior para depois poder comprar essa vacina, né? Um grande abraço a todos e todas, e estamos aqui sempre à disposição. Obrigado, muito obrigado, Leandro. Por favor, Sidney, você poderia fazer sua despedida para o pessoal aí? Ok. Acho super interessante, super válida a colocação do Leandro sobre a Soberana. Primeiramente, que a gente precisa vacinar em massa todo o país, né? Eu vejo, infelizmente, algumas discussões das pessoas dizendo assim, pois é, mas, poxa vida, por que estão vacinando esse grupo e não vacinando outro grupo? Né? Eu acho que a gente precisava vacinar todas as pessoas desse país o mais breve possível, vacinação em massa, né? Que no caso o Biden já conseguiu lá, o Biden, né? Não sei como que pronuncia, a gente não sabe conjugar direito o verbo to be, né? Então a gente chama de Biden. Então eles estão conseguindo vacinar em massa as pessoas nos Estados Unidos porque houve uma mudança de perspectiva do governo federal, né? Então é importante que a nossa população também tenha essa visão. Eu acho que esses 4 anos desastrosos, vergonhosos da gestão Jair Bolsonaro tem que servir para chamar a população brasileira para o seu lugar de reflexão. Primeiro, saúde não é política de governo, saúde é política de Estado. E por isso tem que ser garantido para todas e para todos. Vacina tem que ser para todos e para todas, para não ter fura-fila, como aconteceu aqui em Minas. E o Leandro coloca muito interessante aí, que se a gente não conseguir a soberana nesse momento, eu acho que a gente tem que estar muito atento, porque Cuba, graças à sua expertise, apesar de ser um país pobre, é um investimento maciço em educação, produz vários produtos médicos que podem ser trazidos para o Brasil. A gente precisa quebrar o bloqueio econômico para que o mundo também se beneficie dos produtos médicos que Cuba produz. Né? Então eu quero deixar um grande abraço para todas e para todos. Muito obrigado, Carmen, muito obrigado, Leandro, companheiro de tantas caminhadas, de tanta luta, e obrigado, Rafael. Boa noite a vocês que tiveram paciência aqui com a minha luta aqui com os microfones. Muito obrigado, boa noite, foi um prazer participar com vocês. Estamos nas lutas, estamos nas caminhadas. Precisando é só chamar. Obrigado, Sidney. Você só esqueceu de falar na sua apresentação que você era cruzeirense, mas aí já estou falando com o pessoal aí. Mas estamos juntos aí. Carmen, por favor, você poder se despedir do pessoal? Então, te agradecer, Rafael, foi muito legal, assim, eu acho, assim, com menos gente, eu acho que rende melhor, né? A gente tenta explicar algumas coisas para as pessoas, romper esse bloqueio midiático, né, que a gente tem com relação a Cuba, então tentar mostrar um pouquinho dessa realidade e acima de tudo, assim, Cuba sempre, né, porque é um país realmente... eu fui com uma filha, uma das vezes que eu fui a Cuba, eu levei uma filha que ainda era adolescente na época, e aí eu pensei assim, vai ser problema, né, porque assim, não tem Coca-Cola, né, essas coisas que a gente está acostumado aqui, vai chegar lá, vai ser um problema, né? Chega lá no supermercado, hoje não tem manteiga, e é assim mesmo, a gente dá outro jeito. Gente, como será que vai ser isso, né? E aí fomos. E aí alugamos lá um apartamento, porque eu ia ficar também mais tempo para fazer o curso, tal. E aí alugamos, aí a televisão não pegava, né? O rádio era aquela coisa vintage totalmente, né? Antigo e tal, para escutar, e aí escutamos o comandante falando à noite. Mas eu sempre meio com medo, né? Porque você está indo para uma outra realidade que a pessoa não conhece e tal. Na volta, no avião, voltando, eu ainda não sabia, né, o que ela tinha achado. Ela falou, mãe, olha só, isso não é um país, não, né? Isso é uma ideia, né? Gente, eu achei aquilo tão lindo, porque as pessoas são tão diferentes lá. As pessoas são tão mais humanas, porque é isso que se faz. O ser humano está no centro de tudo. É isso que altera tudo, é o fato de ser humano, não importa qual é o nome que se dê, mas o ser humano está no centro.
Então, você via como é que as pessoas, os vizinhos, como é que eles falavam com você, quando você precisa de alguma coisa. É tão diferente que realmente não é um país, é uma ideia que a gente tem que sempre semear, não esquecer nunca, vocês dois, então, que estudaram lá, que passaram tanto tempo, a gente não pode esquecer o que é Cuba, e o que é Cuba para o mundo, esse humanismo que a gente tanto preza e que faz tanta falta. Agora, por último, Bolsonaro vai passar, nós passaríamos. Obrigada pela chance de estar aqui e da gente conversar. Foi muito bom. Obrigado, Carmen. Eu queria agradecer muito a vocês três pela paciência também, e que a gente aqui no PT de Todas as Lutas acredita muito na pátria grande, a América Latina como um corpo só. Então a gente está procurando trazer a América Latina para vocês. Já fizemos dois programas sobre o Paraguai, sobre o Chile e Argentina, 2 sobre Bolívia, Venezuela, e pretendemos seguir nesse caminho. Cuba a gente ainda não havia abordado. Então, todos os problemas em comuns que a gente tem, a cultura, talvez seja a região mais homogênea no país em termos culturais, linguísticos, e a gente não vai sair dessa sozinho. A gente precisa se unir. A gente tem a União Europeia, a gente tem a Ásia se unindo, então a América Latina mais forte precisa se unir nesse mundo multipolar que a gente está vivendo agora. Então, muito obrigado. Quinta-feira a gente tem uma análise de conjuntura aqui com o deputado federal Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Se vocês puderem assistir, vai ser interessante, né? Com a conjuntura política e com a situação política a mil. Então, espero que vocês compareçam, que vai ser proveitoso. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.